Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Nossa Casa. E hoje, como todos os dias, o programa está super especial. Vamos conversar com a Bruna De Faveri e com a professora Delcir. São boas histórias para te inspirar e para nos inspirar. Então, fique conosco, o Nossa Casa só está começando. Gente, o programa de hoje está cheio de inspiração mais uma vez. Comigo, como sempre, é a Roberta. Obrigada. Obrigada, Larissa. E hoje nós vamos conversar com a Bruna De Faveri. Muito obrigada pelo convite. Eu vou te fazer uma pergunta que eu costumo fazer para todas as mulheres que vêm até aqui. Como tudo começou? Ixi, Maria. Olha só, meus pais tinham uma sociedade e minha mãe era professora durante a noite e durante o dia ela trabalhava nessa indústria. A sociedade se desfez e eu me lembro que ela me ofereceu, ofereceu para os meus irmãos na época, mas cada um já tinha sua profissão e não aceitaram. E eu com 13 para 14 anos ela falou: Bruna, se você me ajuda, a empresa é sua quando você crescer. E eu, com certeza, ajudei, parei todos os meus cursos que eu fazia. Eu tinha uma distração muito bacana, afinal eu era uma adolescente, né? E comecei a trabalhar, comecei a vender. Na época, nós tínhamos há 20 anos atrás praticamente, mais de 60 mil de dívidas. Então a gente trabalhou um bom tempo, hoje 60 mil já é um bom dinheiro, imagina 20 anos atrás. Então nós trabalhamos um bom tempo, meu pai injetando o dinheiro para a gente conseguir pagar essa dívida. Nós desmanchávamos as próprias peças que sobraram da coleção anterior para tirar o molde, porque nem molde nós tínhamos. As máquinas também eram máquinas bem precárias e com uma costureira só, eu que fazia parte do atendimento, onde eu aprendi o que era um sutiã, o que era uma calcinha de vários tipos de tecido. E a minha mãe que cortava e o meu pai que cuidava da parte administrativa. Aí depois disso que eu comecei a vender, eu notei que precisou mais alguém no atendimento. Então a gente teve que contratar uma vendedora e eu fui para a parte de trás, onde eu tirava os fios de todas as mercadorias que elas produziam. Depois que tirou todos os fios, eu comecei a perceber que eu gostaria de aprender algo mais. Foi ali que eu fui para a parte da modelagem. Lá minha mãe me ensinou tudo sobre modelagem, o encaixe do tecido, como cortar. Há muito tempo as minhas mãos eram cheias de bolhas pela tesoura, porque eu cortava bastante. E com isso fomos crescendo. Conseguimos construir um prédio onde tem a indústria hoje. Eu fiz uma faculdade de moda, ia todos os dias para Cascavel e voltava. E nesse percurso, eu tirava os fios também. De tudo que a gente produzia durante o dia, eu tirava os fios no ônibus para vender na faculdade. Aí tinha dias lá na faculdade que eu nem conseguia assistir a aula, porque era muita gente batendo na porta e querendo os biquínis, E tudo na faculdade foi ligado à lingerie. Então, se tinha que fazer um trabalho de reciclagem, eu transformava os cones de linha que a gente fabricava as lingerie em uma roupa. Então, tudo sempre foi ligado. Eu não me vejo em outra profissão a não ser isso, né? E foi ali que eu ia todos os dias, pagava faculdade, conseguia ajudar meus pais. E hoje, graças a Deus, nós estamos com 4 lojas em Medianeira, Foz do Iguaçu, Cascavel e com mais ou menos uns 40 funcionários. Olha só aonde chegou. A gente também tem outra pergunta que a gente sempre faz, que era qual era o seu sonho de criança? O que você queria ser quando crescesse? Mas acho que já foi respondido, né? Não deu tempo de escolher, né? Foi um destino. Não deu tempo de escolher. Simplesmente eu agarrei essa oportunidade e mesmo não gostando,
eu fiz acontecer e fiz gostar. E você é muito jovem, né, Bruna? É muito interessante você já aceitar, né? Falar, não, eu vou, porque geralmente os filhos falam, não quero o negócio do meu pai, não quero, né? E você já deu. Então era realmente para ser o que tu é hoje, né? Isso, e não era algo grandioso que eu pudesse aceitar com facilidade, não. Era uma empresa totalmente sem dinheiro, com os móveis vindo de empresas que faliram, então todas as lojas que fechavam, a gente pegava os móveis de lá. Então era um móvel amarelo, um móvel azul, era tudo bem precário. Então com isso, com o bom gosto e a dedicação, principalmente a dedicação. E a inovação, né? Porque de todos esses anos vocês inovaram muito, né? Cada ano que passa tem uma novidade, tem um tecido diferente. Vocês estão sempre procurando novidades, né? Com certeza. Eu acredito em muito, numa ajuda, eu sinto que Deus me ajuda. Deus me ajuda demais, sabe? Porque eu pesquiso muito pouco tendências, pesquiso uma tendência e gravo isso na minha cabeça, mas eu não pesquiso tendências que vai acontecer daqui 2 anos. Pesquiso na próxima. E os fornecedores falam, Bruna, essa referência que você usou aqui foi algo que ainda vai ser lançado. Então, como é que você conseguiu? Meu Deus do céu, agradeço, né? Tão natural, né? Agradeço. Que bacana. E no início também eu lembro, Bruna, que vocês, assim, eu queria uma peça por meu tamanho, levava lá, vocês faziam, né? Na época, né? Você modelava, criava. Hoje, lógico que é impossível, né? Com o crescimento, com tudo que está se ampliando, é difícil, mas no começo vocês faziam esse trabalho também, né? Sim, nossa, eu adorava fazer isso. Eu admito que era gostoso atender todas as necessidades do cliente. Mas com o passar do tempo, você não consegue mais, além do custo de fabricar algo sob encomenda, porque o tempo de você cortar uma peça e de cortar um efesto largo é o mesmo. Mas hoje, a gente adapta muitas peças para os clientes. Por exemplo, vai uma cliente que tem um tamanho de busto e outro tamanho das costas. Então, ela vai poder diminuir esse sutiã, ela vai poder trocar a alça desse sutiã, ela vai poder modificar ele. Se, por exemplo, a calcinha ficou um pouco larga atrás, a gente diminui, a gente faz esse trabalho de customização. Que legal. Interessante, né, Larissa? Muito legal. Porque não é só um atendimento assim, industrial, é individual também, continua, né? Com certeza, nós paramos um dia da indústria para fazer esse trabalho de consertos, de atender bem o cliente. Mas se tem uma coisa que eu produzo sempre, que a gente não deixa de fazer, é sutiãs mastectomizados. Para as mulheres que que tiveram que retirar a mama. Porque eu vejo uma necessidade tão grande disso, e o meu trabalho de conclusão de curso foi isso. E poucas pessoas pensam nesse setor, né, Bruna? Pelo menos eu não conhecia, assim. Era para resolver um problema ligado à moda, um problema da moda, e foi ali que eu criei uma coleção de biquíni e lingerie para mulheres sem o seio. Você está empoderando, tirando aquele trauma dessa mulher, pelo menos ajudando, e eu pesquisei muito, porque o sutiã tem que ser confortável, sem o arco, ele tem que ser mais fechadinho, principalmente os biquínis, né, por causa do sol. E eu me lembro muito bem quando eu estava apresentando o TCC, uma das professoras derramava lágrimas. E eu pensei, meu Deus, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Aí, no final da apresentação, eu falei, por favor, me diga, o que está acontecendo? Aí ela me falou, Bruna, você conseguiu resolver algo excelente. E eu sou uma mastectomizada. Nossa, isso não Com tem certeza. valor, né? Essas mulheres já passaram por tanta coisa que isso faz toda a diferença no dia a dia dela. E falando em customização ainda, Roberta, a gente vai ver uma dica da Clau agora. Que ela faz uma recuperação de uma jaqueta. Verdade, Bruna, tu tem que assistir, tu vai gostar. Vamos ver? Então, a minha dica hoje é o que fazer quando você tem uma jaqueta, uma blusa, uma camisa que tem um detalhe em couro sintético e ela, com o tempo, ela começa a soltar aquela partezinha de cima. Então, para não jogar fora a peça, a minha dica é
você passa uma esponjinha e tira toda essa parte que sobrou, porque vai saindo, ela vai soltando, mas tem que ter paciência e tirando todo o restinho, que deixa só aquela parte do tecido, entendeu? Aí você compra uma tinta de tecido, essa é uma tinta fosca, mas porque eu prefiro nessa jaqueta essa tinta fosca. Mas se você quer que ela dê um brilhinho mais, você compra uma tinta que ela é mais brilhosinha, entendeu? Então vamos fazer o seguinte. Olha, aqui eu já passei... Ui, parabéns pra mim. Aí, eu tenho que molhar um pouquinho o pincel para soltar um pouquinho. Aí você vai passando, por exemplo, aqui eu já limpei. Então eu vou passar aqui, olha. Você vai passando com o pincel, assim, bem delicado, com paciência, né? Porque agora a gente vai mostrar só como fazer, mas depois na sua casa você vai fazer com toda a calma, tá bom? Então, aqui, essa parte eu já fiz. E essa parte, não. E aqui eu vou ter que limpar, olha, tem todo esse detalhe da manga, que eu vou ter que passar a esponjinha toda nela. E aqui eu já... fiz essa parte que já secou. Se possível, fazer um dia que tem sol, para deixar ela secar bem sequinho, não porque ela leva umas horas para secar, uns dias talvez. Aí, aqui ainda não fiz, vou ter que fazer o acabamento. Por exemplo, eu tenho essa camisa também, que é uma camisa legal, mas ela só tinha a parte do punho com esse couro sintético. Agora, para não desprezar essa camisa, eu vou passar nela só no punho, olha. Ela só tinha esse detalhe. Então, e além de tudo, ela fica mais grossinha, impermeável, assim, com a tinta, ela fica melhor, porque olha só como ficou um tecidinho sem graça, entendeu? Aí, passando essa tinta, ela volta com a cor escura assim, entendeu? Olha a diferença que dá, entendeu? É só isso, aí fica legal. Obrigada, Clau, por mais uma dica que ajuda muito no nosso dia a dia, né, Roberta? Eu já tô fazendo essa dica aí, porque eu andei conversando com a Clau aí nos bastidores, já aprendi, muito boa. Bruna, esse teu trabalho de se voltar para uma necessidade específica de uma mulher, você tem outros trabalhos, você tem outros planos de focar em outras necessidades específicas? Olha só, esse é um ponto bem importante, que eu acredito que eu atendendo muito bem essa necessidade e atendendo a necessidade do biotipo das clientes, exemplo, alguém que gostaria, que tem o corpo mais baixo, então a gente tem que fazer algo para atender a autoestima dela. Por isso que eu sempre digo, nós fabricamos a autoestima e o cliente só veste. É verdade, e é uma modelagem que veste bem a maioria do nosso público aqui do sul do país, por exemplo, né? Que é uma modelagem diferente, né? E você está acompanhando, não fazer, aquela e acabou, né? Não, a gente sempre tem que... Tanto é que eu estava essa semana criando para você fazer uma modelagem de uma calcinha de biquíni, às vezes você leva 2 dias. Porque você faz no papel, passa para o computador, recorta a primeira peça, prova, não dá certo, recorta de novo, tira ali. Então, é algo bem complicado. Fazer uma roupa não é tão difícil quanto uma roupa íntima. É verdade, né? Porque ali está realmente a intimidade. Isso mesmo. Cada um tem a sua necessidade, cada um se sente bem de uma forma diferente, né? Então é importante cobrir todo esse público. Exato. E, Bruna, nesta situação atual que nós estamos vivendo, você também mudou um pouquinho, né? Você não faz ideia do que aconteceu. Nós estávamos assim nos vendo muito preocupados porque as lojas iam fechar a qualquer momento e abre e fecha. E como que eu ia manter todo esse pessoal? Foi quando minha mãe falou, Bruna, por que você não faz máscara? Aí eu falei, nem dei bola no primeiro momento, mas daí eu pensei, vou fazer. Então eu fiz uma máscara cortada na tesoura mesmo. Falei, mãe, eu tenho esse rolo de tecido aqui, vamos fazer isso, vou vender a máscara a preço de custo pro pessoal, só para ajudar. Bem no início, né? E publiquei isso. Quando eu vi, tinha jornais que vinham atrás de mim falando,
poxa, Bruna, que legal, você fez máscaras a preço de custo. Exato, e tinha que encomendar. Chegou no momento que não tinha mais, eu tinha que deixar o nome. Foi nessa né? Fiz essa primeira remessa. Eu fui lá comprar, não tinha que deixar o nome de tanta encomenda que tinha. Isso mesmo. Aí pegou a gente super desprevenido, até que eu encomendava tecido, o pessoal encomendava, era fila de gente buscando as máscaras. Sim. E por algo maravilhoso, o pessoal do Banco do Brasil, lá de Brasília, escutou a nossa reportagem de fazendo essas máscaras a preço de custo e nos procurou. Então nós produzimos mais de 250 mil máscaras para eles. Que beleza. Era todos os dias mais de 10 mil máscaras o tempo todo e assim, não precisei demitir ninguém. Conservou a tua equipe, e ainda motivada, né? Mais 30 pessoas para fazer esse trabalho. A Bruna sempre saindo na frente, né, Larissa? E assim, e depois disso a gente notou essa necessidade das empresas em querer máscaras. Então, cada máscara a gente fez com o encarte do Banco do Brasil e fez com a etiqueta normal. Mas eu pensei, como que eles vão saber de onde está vindo essa máscara? Eu peguei e fiz um papel e coloquei dentro da máscara. Olá, nós somos da empresa Bruna de Favre. Adoramos confeccionar sua máscara, se você precisar mais. Então, além dessas 250, quase todos pediram mais. Que beleza. Então, todos os funcionários queriam mais máscaras. Sim, que já conheciam. E era uma coisa tão nova no início, tu não sabia... Tu comprava uma máscara, nossa, uma é pouca, era 2, era 3, era pouco, era 10, né? E a necessidade foi fazendo vocês crescer também, né? E hoje ainda a gente confecciona muita máscara, o pessoal das empresas procuram nós e a gente faz tudo personalizado, com encarte. Hoje as máscaras são com antivirais, inativa o vírus em 1 minuto. Então, que beleza. Até as máscaras nós precisamos inovar. Com certeza, é importante estar sempre inovando e ficar antenado ao que está acontecendo para poder continuar, né? Nós vamos dar uma pausa rapidinha, vamos para o intervalo e já já a gente volta. Aqui no Supermercado Maronese, você faz economia de verdade todos os dias. Aqui você encontra legumes e verduras todos os dias fresquinhos. Oi, tudo bem? Essa aqui, por favor. Isso mesmo, pode ser. Aqui no açougue, carne de qualidade e procedência. A panificadora é uma delícia. Tá querendo sonhar grande? Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Com o Sicredi vou fazer render e tem prêmios pra eu concorrer. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Economize e concorra a 2,5 milhões de reais em prêmios. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi, é poupanção. Multiamargo mudou, agora é Multiamargo 10, nova caixa, novo nome e nova composição. Multiamargo, o produto original da berinjela, agora também tem os benefícios do hibisco, limão e da quina. O que era muito bom, agora é 10. Multiamargo 10, para desintoxicar, prevenir, auxiliar no combate de várias doenças, como azia, gorduras no fígado, refluxo e intestino preso, além de emagrecer com saúde. Multiamargo é do Laboratório Bio Multiflora. Encontre o seu nas farmácias e loja de produtos naturais. Multiamargo, amarga, mas deixa sua vida docinha, docinha. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche
peixe no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Estamos de volta, conversando com a Bruna De Faveri. Bruna, qual foi o papel da sua mãe nessa história toda da fábrica, na evolução dessa fábrica? Foi o principal. Foi o principal. Ela que me ensinou tudo que eu sei hoje, foi ela que me ensinou. Ela cortava todas as peças e ela sofreu uma paralisia, uma hérnia de disco, até um alerta para quem está assistindo. Cuidar com a hérnia de disco, que deixou minha mãe paralítica. Ela foi escovar os dentes e, quando abaixou, uma das hérnias que estava bem machucada, machucou a medula, rompeu. Isso. Enfim, já fazem 4 anos e é algo bem difícil para nós, porque ela perdeu o movimento do umbigo para baixo. E como que a gente lida com uma empresa onde a principal peça... Então... E foi um destino muito diferente, porque 3 meses antes nós compramos um programa onde ele fazia o trabalho que minha mãe fazia, que era um encaixe das modelagens. Hoje é o programa que faz o encaixe, que imprime, mas antes era tudo ela que fazia. Então deu tempo da gente se preparar com esse programa para conseguir suprir essa dificuldade. Mas como ela é uma mulher muito guerreira, foi ela que me ensinou tudo, ser dessa forma, graças a Deus. Hoje ela trabalha, não mais de pé, mas trabalha na nossa indústria. Ela tira fio também de todas as peças e ela fabrica os laços. Então tudo que você vê, algum lacinho nas lojas Bruna De Faveri, é ela que faz. É tudo feito manualmente? Na verdade é uma máquina que nós adaptamos, ela é de pisar. Só que como ela não consegue, a gente adaptou com os braços. Então ela faz... Interessante. Máquinas também, ela costura com o sensor do dedo mesmo. Então tudo é algo para ela... Ela está ativa dentro da indústria, te ajudando, te aconselhando, e ainda mais, vocês não acreditam, mas os retalhos que sobram, ela costura roupas pet... para vender na clínica do meu irmão em São Miguel do Iguaçu. Então, todos os lacinhos, roupas pet, ela costura, ela tem a maquininha onde ela costura na mão e ela faz todo esse trabalho. Se ocupa, impressionante. E a cabeça está bem, enfim, né? E só mudou pouca coisa, então, né, Bruna? Você tiver que se adaptar, ela também, né? Mas o importante é que ela tá junto, né? Te ajudando ainda e te dando força, e você para ela, né? Isso mesmo. Eu tenho, graças a Deus, meus pais são muito presentes em me dar conselhos também. Que bom. Nós vamos fazer mais uma pausa rapidinha para ver uma receita de brigadeiro de milho verde. Aproveitando que estamos na época junina, o chefe Tomazoni vai trazer essa receita pra gente. Estamos em época de festa junina, julina, e a gente sabe que o momento é ficar em casa, se cuidar. Então, por que não preparar uma deliciosa receita de festa junina? Mas espera lá, é uma receita com um toque diferenciado. Quer saber o porquê? Porque a gente resgatou um pouquinho da nossa confeitaria brasileira e trouxe um toque de festa junina. É isso mesmo. Para você que está em casa, que nunca preparou, já ouviu falar e teve vontade de cozinhar, de aprender, de fazer e saber o sabor que fica, hoje nós vamos preparar um delicioso brigadeiro de milho verde. Pessoal, e para a nossa receita que nós vamos preparar hoje, nós vamos preparar a receita, digamos assim, de uma caixinha ou uma latinha de leite condensado. Ela vai ter um rendimento em torno de 20, 30 ou 40 brigadeiros. Por que essa diferença? Essa diferença dá do tamanho do brigadeiro. Por fazer um brigadeiro de 12 gramas, 15, 16 ou aquele brigadeirão bem generoso de 20 gramas. Porque para essa receita, o que nós vamos precisar? Primeiramente, leite condensado. Aqui nós temos a quantidade do quê? De uma caixinha ou uma latinha de leite condensado. Nós vamos colocar o volume todo aqui dentro da panela, tá? Pessoal, essa receita a gente está fazendo onde? Nós estamos fazendo aqui no espaço café da Cantina Meat. Por quê? Um espaço que tem uma aparência mais bacana, mais legal e tem uma luminosidade melhor. Aqui nós temos o volume do quê?
meia caixinha ou 100 gramas de creme de leite UHT, aquele de caixinha mesmo, tá? Vamos colocar aqui os 100 gramas. E agora o nosso toque especial. O que nós temos aqui? Eu peguei a quantidade de uma latinha de milho verde ou um pacotinho, coloquei no liquidificador e bati com 100 ml de leite, tá? Interessante, se for no mercado comprar, olha aquele milho verde, quer dizer, o amarelo, né? Ele é milho verde, mas é amarelo. Aquele que está escrito cozido a vapor. Então, o que acontece? Ele tem menos adição de sal e tem menos salmoura. Para nossa receita, ele fica muito melhor. Então, você pega a latinha do leite, do milho verde, joga no liquidificador só o conteúdo da latinha e coloca quase a metade da latinha de leite e processa bem. Para quem não gosta que fique os pedacinhos de milho verde dentro do brigadeiro, eu já particularmente gosto, que dá uma textura diferente, pode passar essa preparação na peneira, tá? Então aqui nós temos o quê? Uma latinha de milho verde batido no liquidificador com 100 ml de leite. É o que vai dar o toque especial e a saborização do nosso brigadeiro. Agora, os outros 2 ingredientes necessários para nós tornarmos um brigadeiro sensacional. Primeiramente, todo brigadeiro ele tem que ter uma adição de chocolate. Que seja um chocolate em pó, um chocolate em barra. Aqui para nossa preparação nós vamos estar utilizando o quê? Chocolate branco. Nós temos quantos gramas aqui? 100 gramas. Se for comprar uma barrinha do mercado, ela tem 80 gramas. Então pode utilizar a barrinha inteira. Aqui eu tenho raladinho já, para facilitar a nossa vida. E manteiga sem sal. Eu nunca utilizo margarina. Mas por que, chefe? A margarina ela tem uma adição muito mais de água e outras preparações que a indústria tem. Então, particularmente, a manteiga, ela é gordura pura. Então, o que ela faz? Ela deixa o nosso brigadeiro mais macio e mais saboroso. Além do que, se a gente pegar esse brigadeiro e deixar na geladeira assim por uma semana, a hora que for comer ele dentro, ele vai estar macio ainda e saboroso. Aqui eu tenho o quê? Uma colher de sopa de manteiga sem sal. Ou em média, uns 25, 30 gramas de manteiga está ótimo, tá? Essa preparação toda aqui, eu misturo com ela fria, sem ir ao fogo, incorporo todos os ingredientes. Depois que incorporei, o que eu vou fazer com essa preparação? Vou levar ela ao fogo, fogo médio. A hora que começou a levantar a fervura, abaixo o fogo no mínimo. Aí vou cozinhando até ele desgrudar totalmente da panela. Aqui nós temos o quê? O ponto do brigadeiro para enrolar. Se eu quero fazer um brigadeiro mole, a hora que mal desgrudou da panela, eu retiro. Quero fazer um brigadeiro ponto de bala, que nós chamamos. Passou do ponto que a panela começou a soltar o brigadeiro de dentro, eu cozinho mais 5, 10 minutos, eu tenho um brigadeiro que eu posso enrolar, ele fica num ponto de bala bem durinho. São os 3 pontos do brigadeiro. Agora vamos lá para a cozinha e colocar essa panela para o fogo, ok? Ok, pessoal, depois que a gente fez nosso brigadeiro lá na cozinha, vocês perceberam na filmagem que ele começou a desgrudar da panela. O que nós fizemos? Pegamos um refratário, passamos um pouquinho de manteiga sem sal no fundo do refratário, tá? Uma forma também pode ser. Espalhamos todo o nosso brigadeiro, colocamos um plástico em cima para não criar aquela película, aquela crostinha em cima e levamos ele para refrigerar. Depois de refrigerado, nós temos a nossa massa de brigadeiro, ela prontinha. O que nós vamos fazer? Nós vamos estar enrolando ela, passando no açúcar e finalizando. Em casa, vocês podem fazer algo diferente? Pode. Vocês podem pegar, comprar aquelas bolinhas de chocolate bem pequenininha, colocar um pouquinho de corante nelas, deixar aquelas bolinhas amarelinhas. Então dá um toquezinho a mais, como falar assim, um charme a mais no nosso brigadeiro. Aqui nós temos açúcar cristal, tá? Com um pouquinho de corante amarelo, só para dar um tchanzinho também, juntamente com o nosso brigadeiro, e vamos finalizar com um cravo. Em casa, se você não quiser finalizar com cravo, não tem problema. A porção, que nem eu comentei, é conforme o tamanho da forminha ou conforme o que você for estar fazendo, para degustar em casa ou para estar vendendo, em torno de 13, 14, 15 até 20 gramas de brigadeiro. Vamos lá? Podemos pegar um pouquinho da nossa massa de brigadeiro, tá? Interessante o que? Você pode estar molhando a mão com um pouquinho de água ou um pouquinho de manteiga sem sal, tá? Manteiga sem sal, passa um pouquinho na mão ou molha com um pouquinho de água. Aí você vai pegar um pouquinho do brigadeiro, tá? Vai fazer o quê? As bolinhas bem bonitinha e vai estar jogando ela no açúcar e passando. O que eu posso fazer? Posso passar no chocolate branco também, que não tem problema nenhum, ou posso estar pegando e colocando as bolinhas de chocolate também, que fica bem bacana. Vou finalizar aqui para depois vocês verem como é que ficou, ok? Então, pessoal, nosso brigadeiro finalizado, montado na forminha, decorado com cravinho, um açúcar cristal. Espero que gostem da receita e até uma próxima receita.
Bom brigadeiro a todos. Obrigada, chefe. Com certeza vou fazer lá em casa. Vamos arrumar uns milho por aí, né? Vamos fazer o que tu acha, Bruna? Com certeza. Bruna, quais são os planos daqui pra frente? Agora já começou a trabalhar na coleção de verão? Nunca para. Acabou dezembro, janeiro a gente já começa a escolher novos tecidos, a fazer novas modelagens. O biquíni nunca sai da nossa produção. Sempre nós temos que produzir durante o ano todo para conseguir suprir no final do ano. Biquíni, acessórios, né? Saída de praia, maiô, são lindas, a tua coleção é linda. E será que a Bruna tem algum plano para o futuro, Larissa? Como é que eu tenho vários. E para nós, em Medianeira, é um orgulho ter uma indústria como a tua, que está ampliando. Para nós aqui, nossa, a gente se emociona. Gerando aí tantos empregos aqui, né? É verdade. Às vezes até eu não tenho noção de como as pessoas estão vendo hoje a Bruna de Favre, porque antigamente era muito diferente. Eu tirei várias etiquetas externas porque a pessoa não gostava de vestir, não gostava que aparecesse a marca. Sim. E hoje não, hoje elas têm vontade de usar um biquíni Bruna de Favre. Uma marca. Hoje, quando eu vou para Foz, em alguma loja, elas já conhecem, na hora do cadastro elas já conhecem a marca. Então é algo muito especial, isso me ajuda muito. Com certeza é muito recompensador para você que começou lá tão novinha e hoje ter esse reconhecimento é incrível, né? Que no início não era Bruna de Favre, né? Não você era. Mudou a marca e aperfeiçoou, né? Até o jeito, né, Bruna? Isso mesmo. Então realmente marcou, né? Isso mesmo. Antigamente era Lapelle. Lapelle, exatamente. Eu lembro dessa marca. E fomos criar uma logo e várias pessoas, meu Deus, o que nós vamos colocar no nome de Lapelle? Aí o rapaz que que elaborou a logo falou, mas Bruna, é Bruna de Favre. Você tem que botar o seu nome, é você que cria, é você, o teu nome é legal. Foi ali que surgiu a ideia do Bruna de Favre, mas nem me passava pela cabeça se tornou ter a um minha sucesso, né? nome. Isso mesmo. Com certeza. Bruna, obrigada por participar aqui com a gente, contar mais uma história dessa incrível. Parabéns. Muito sucesso daqui pra frente também. Eu que agradeço a todos. Obrigada, Bruna. Tudo de bom. Nós vamos para o intervalo. Logo depois vamos conversar com a professora Delcy. Aqui no Supermercado Maronese, você faz economia de verdade todos os dias. Aqui você encontra legumes e verduras todos os dias fresquinhos. Oi, tudo bem? Essa aqui. Isso mesmo, pode ser. Aqui no açougue, carne de qualidade e procedência. A panificadora é uma delícia. Tá querendo sonhar grande? Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Com o Sicredi vou fazer render e tem prêmios pra eu concorrer. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Economize e concorra a 2,5 milhões de reais em prêmios. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi, é poupanção. Multiamargo mudou, agora é Multiamargo 10, nova caixa, novo nome e nova composição. Multiamargo, o produto original da berinjela, agora também tem os benefícios do hibisco, limão e da quina. O que era muito bom, agora é 10. Multiamargo 10, para desintoxicar, prevenir, auxiliar no combate de várias doenças, como azia, gorduras no fígado, refluxo e intestino preso, além de emagrecer com saúde. Multiamargo é do laboratório Bio Multiflora. Encontre o seu nas farmácias e loja de produtos naturais. Multiamargo, amarga, mas deixa sua vida docinha, docinha. Já pensou nas relações que marcam nossa vida?
Elas surgem de tantas maneiras quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. Estamos de volta e agora aqui no estúdio com a gente a professora Delcir. É uma honra receber você aqui, Delcir. Para mim que é uma honra estar aqui com vocês para poder, Roberta, você, para a gente poder falar um pouquinho, né, da nossa vida, né, nossa trajetória nesse município. Professora, vou fazer de novo a pergunta, Roberta. Vamos lá, né? A gente sempre pergunta, qual era o seu sonho de criança? Você já queria ser professora? Sim, eu sempre, desde pequena, já pensava em ser professora. No tanto que em casa a gente já queria tomar a frente de querer, no dia que chovia, ficar ensinando os irmãos dentro de casa, né? Então, assim, é uma vontade que eu tinha e sempre fui apoiada pelos meus pais, porque eles achavam, meu pai, assim, principalmente, ele pensava que a gente tinha que estar estudando sempre. Ele me incentivou muito, assim como todos os outros meus irmãos, que a gente estudasse. Porque eu fui criada no sítio, eu nasci aqui em Medianeira, né? Eu sou quase junto com o município. O município está fazendo 61 e eu tô ali, ó. E assim, então me criei lá junto com eles, né? E era uma vida sofrida, que eles achavam que a gente tinha que fazer outra coisa, né? E por isso que assim, esse incentivo tudo me levou até os 20 anos eu fiquei em casa com meus pais, mesmo tendo iniciado a faculdade. E depois eu me casei, quando tinha 20 anos, 21 anos me casei, e que vim morar aqui na cidade. Mas até então eu ficava lá, fiquei junto com meus pais e trabalhava. Eu fazia faculdade em Cascavel, era a Festival ainda, né? A gente ia todos os dias para lá, e minha mãe, ela ficava esperando a gente chegar em casa todas as noites, aí ficavam acordados, né? Porque o meu sítio dos meus pais é lá em frente, onde tinha hoje o Costa Oeste, e o ônibus só me deixava até a estrada. Então a mãe ficava acordada esperando eu ir, porque tinha um pedaço que ia no escuro. Então, foi assim uma parte deles assim bem importante, sempre motivando tudo, né? É importante, né, essa participação, esse incentivo família, dos pais, da família. E tu sempre foi líder, desde lá da época do sítio, assim, tu já mandava nos irmãos e tudo? Eu sempre queria as coisas tudo organizadas, assim, tudo certinho. Eu era certinho, no tanto que às vezes dava confusão na casa, porque eu falava para eles, para o pai e para a mãe, que eles tinham feito errado. Então, eu sempre gostei das coisas bem certinhas, assim, né? E assim, e na escola também, assim, sempre fui muito dedicada, porque eu amo tudo que eu pego para fazer. Eu tenho assim uma doação muito grande, me dedico mesmo, assim, nos estudos, sempre assim tinha muita vontade eram notas boas, sempre queria estudar bastante, né? E assim foi depois na escola, e depois foi quando até tem uma passagem bem interessante que eu comecei em 79 a dar aula no Colégio das Irmãs. E a irmã, que era diretora, ela falou assim, olha, como você está começando a faculdade, eu vou te dar a 5ª série, na época ainda era a 5ª série, para você começar a dar aulas, e o 6º ano, a 5ª série é sua. O 6º ano é uma experiência matemática para o 6º ano. Se você não der conta,
eu vou tirar a turma, daí tem que passar para outra, porque você sabe, os pais reclamam, tudo, né? Então, como eu sempre gostei de desafios, gente, aqui, todos os dias eu queria ser... Estava melhor, estava assim, estudava, Larissa, me preocupava, ia, no tanto que a irmã, cada dia era uma espera para mim. Será que vai ser hoje? Será que vai ser hoje? E eu continuei lá, acho que por 8 anos, dando aula no Colégio das Irmãs, até o Colégio Sebedinho. Então, assim, foram desafios, e daí eu fui pegando outras turmas. No tanto que os meus primeiros alunos era a turma da Rominandi, Andréa Preto, que eu lembro. Eram a minha primeira turma de alunos, né? Então, olha, hoje, assim, né, a gente vê esse resultado. Quantos alunos passaram, nossa, né? Quantos anos, né? E hoje tu encontra teus alunos, oi, professora! Eu sempre vibrei muito, né? Eles chamam de professora, tudo, né? E sempre vibrei muito com o sucesso deles, assim. Depois, no Colégio Mondrone, eu acompanhava muito eles, a família, assim. Sempre procurei encaminhar eles para o mercado de trabalho e vivia, assim, intensamente com eles. Vibrava com cada resultado. Hoje, eles vêm me contar coisas, às vezes, que nem eu lembro mais daquilo, mas para eles marcou tanto, né, no momento... E eu acabo tendo esquecido, mas eles vêm, olha, aquela passagem, a senhora me ajudou tanto naquele trabalho, ou eu estava para desistir. Então, assim, são coisas bem gratificantes. É verdade, quando você ficou na direção do Colégio Mondrone, né? Tu foi para a rede estadual, logo depois que... Em 83, eu trabalhava nas duas escolas, tanto no Colégio das Irmãs, como no estadual. Em 83, eu ingressei no Colégio Mondrone, então. 83... Aí eu fiquei com professora, tal, e em 95 que eu entrei na direção. Até era mãos de ferro, eu não tinha medo de fazer Eles falavam, olha o toque-toque, né? Eles conheciam o toque-toque do casaco. Já sabia que estava vindo. Correndo, falava, não é medo, assim, a gente tanto como eu tinha respeito por eles tinham respeito pela gente, né? Então, nesse sentido, foi assim uma vida, assim, praticamente 34, 35 anos no Colégio Mondrone, assim, dos quais 15 eu exerci como diretora mesmo, né? Então, assim, foi uma vida dedicada com tanto carinho, porque e a gente sempre buscou inovar dentro da escola. E os professores eram muito bacanas, a equipe que a gente tinha sempre. E é importante, Roberta, isso hoje, porque esse relacionamento com esses professores... Perdura até hoje, né? Tem os encontros, assim, esse respeito que eu sinto. Assim como eu tenho respeito por eles, né? Eles têm esse respeito, né? Então, assim, são coisas assim que marcaram muito na vida da gente, né? Delcire, conta para nós, foi ali na direção que nasceu essa vontade de ir para a política? Nem sonhava, Roberta, nem sonhava. Porque, assim, como eu... sempre queria ir atrás das coisas, sempre participava dos grupos de diretores da região, que me fortaleciam, que eu buscava inovação, mas assim, de repente veio o convite, um ano, não, é para louco, não é para Delcire. Aí no outro ano eu pensei, daí a minha filha Renata, ela me apoia muito, assim, ela foi assim que, não, mãe, a mãe vai seguir. E foi aí que eu entrei, assim, em 2012, né, na campanha de 2012, veio o convite do Ricardo para ser vice, o Elias ali sempre, né, junto, aí, insistindo, e eu acabei tendo uma semana para decidir quando veio o convite. Foi assim, sem ficar sem dormir, porque eu sabia da responsabilidade e sabia naquilo que a gente se coloca que tem que ser levado a sério, né? Mas aí que começamos. A gente vai continuar falando um pouco mais da vida política, mas antes vamos ver uma dica de educação financeira com a Cláudia Sefrin. Olá, Lari, tudo bem? Olá, pessoal do Nossa Casa, estamos aqui novamente para falar um pouquinho, algumas dicas financeiras para vocês. E hoje eu quero falar sobre um assunto que aquece o nosso coração, que é relacionamentos. Mas tem uma coisa que muita gente não se atenta e acaba deixando passar, que é o dinheiro. Como assim, Cláudia? O que o dinheiro, o coração, o que isso tudo tem a ver? Hoje quero falar um pouquinho com vocês sobre finanças em casal, ou finanças a dois. O que acontece, gente? Tem muita gente que tem dificuldades com relação a isso. Por quê?
porque não consegue conversar com o seu par sobre dinheiro, não consegue expor a situação financeira, não consegue trazer a sua realidade. Tem gente que, inclusive, esconde aí dívidas, esconde empréstimos, esconde aquela fatura do cartão de crédito. Mas, gente, eu quero comentar aqui com vocês que falar sobre dinheiro com o seu parceiro é fundamental para que um relacionamento se mantenha mais saudável, cada vez mais saudável. É super importante tratar sobre essas questões financeiras, principalmente aí para o casal que pensa no longo prazo, que quer ter uma relação duradoura, né? Alguém que fique com a gente por alguns bons anos. E quando a gente está falando de família, a gente tem um ponto muito importante que é depois os filhos, né? A gente precisa entender como a gente vai conduzir a criação dos nossos filhos, inclusive na parte financeira. Como a gente vai fazer o repasse do conhecimento para eles? Como que a gente vai ensinar os nossos filhos a cuidar do dinheiro, ao que é uma conta bancária, a cuidar e ter uma conta corrente, ter uma conta de investimento, como que ele vai se organizar com as finanças? Tudo isso precisa ser discutido com o seu parceiro, para que vocês dois juntos possam tomar melhores decisões com relação aí à criação dos filhos. Gente, então quero dar aqui 3 dicas para vocês que estão nos ouvindo aqui sobre finanças a dois, né? O que a gente pode fazer para melhorar essa relação do casal com o dinheiro, com as finanças, tá? Em primeiro lugar, gente, a clareza e a transparência nas informações. É muito importante que você troque com o seu par informações sobre o seu dinheiro. Se vocês, por exemplo, já moram juntos, são casados, é super importante vocês dois serem transparentes. Saber o quanto cada um ganha, o quanto cada um tá gastando. A gente não precisa entender o detalhe das contas de cada um, mas é muito importante que a família consiga ter uma visão de planejamento financeiro familiar. Isso faz toda a diferença quando a gente está falando de cuidar do nosso dinheiro, principalmente com relação aí ao nosso parceiro. Quando a gente coloca as cartas na mesa, quando a gente é transparente, abre o jogo, né? Mostra quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, a gente consegue juntos, gente, pensar melhor em qual é a melhor estratégia para vocês. Pensando em quê? Pensando nos planos de vocês. Então, a segunda dica, gente, vocês precisam ter planos juntos, planos em casal sobre dinheiro, também sobre outras coisas, mas muito importante que o casal esteja aderente com relação aos planos. Porque o que acontece, né? Não dá para, por exemplo, um parceiro, né, querer ir viajar para a Europa e gastar muito, e o outro parceiro ser super aí, mão de vaca, pão duro, não querer gastar, não querer viajar. O que isso vai acontecer? Vocês provavelmente vão ter atritos, e aí vocês precisam sentar, conversar, planejar financeiramente a viagem. O parceiro ali que quer fazer a viagem, né, precisa convencer o outro de que a viagem vai ser boa, vai trazer benefícios, de que vocês vão ser mais alegres, mais felizes na viagem. Então é importante que vocês tenham esse contexto para conversar sobre dinheiro, trazer evidências para o parceiro até para conseguir convencer ele aí, às vezes, de algum lado, certo? Então, mas é muito importante que a gente tenha planos em comum. Isso tá muito relacionado também quando a gente vai ter filhos, né? Que a gente precisa montar aí como é que a gente vai fazer a criação dos nossos filhos, como é que a gente vai montar, a gente vai colocar numa escola particular, não vai, quanto é que vão ser os nossos gastos em casa. É muito importante, gente, que o casal tenha as finanças planejadas juntas, né? Principalmente com relação a sonhos, por exemplo, vamos comprar uma casa, vamos comprar um carro, vamos reformar, vamos fazer alguma coisa, alguma viagem especial, por exemplo. Os dois precisam estar de acordo nesses planos, porque isso envolve provavelmente muito dinheiro, né, para coisas grandes, e se uma das pessoas ela não consegue se convencer, né, ela não tá junto naquele plano, aí sim as brigas surgem, os atritos acontecem, e é por isso que a gente precisa ter evidências, né, ter aí os nossos controles financeiros conjuntos, adequados, para que a gente possa aí evitar esses atritos, tá bom? E a terceira dica, gente, então vamos lá. Vamos ser claro e transparente, então mostrar quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, montar um planejamento, um orçamento doméstico conjunto, né? Com todas as entradas do casal, todas as saídas, as despesas da casa. Vamos ter planos em conjunto, né? Mostrar e tudo, vamos pensar em comprar isso, vamos organizar aqui pra gente poder realizar esse sonho. Tenham sonhos conjuntos, né? É claro, gente, aqui só um ponto de atenção,
que os sonhos individuais, eles também precisam acontecer, né? Eles também precisam fazer parte. Por quê? Porque as duas pessoas continuam sendo dois seres separados, né? O que acontece é que o parceiro, ele precisa estar de acordo com o teu sonho também. Principalmente se isso for envolver muito dinheiro, se isso for envolver aí as finanças do casal. Porque é importante que os dois estejam comprados com a ideia um do outro. Então, que a gente fique feliz com que o outro, para que o outro realize o sonho e que a gente possa impulsionar, possa ajudar. Então, é importante a gente ter os nossos sonhos individuais, contar com o parceiro, contar para ele o que a gente quer, para que isso não seja um problema depois quando a gente for discutir a questão do dinheiro, tá? E por último, gente, celebrem as conquistas de vocês. Então, todas as conquistas que a gente tem em casal, elas merecem ser celebradas. Por exemplo, a gente conseguiu abrir aqui, juntar um dinheiro. Poxa, celebrem, né? Fiquem felizes com aquilo. Por mais que para vocês possa parecer uma atitude pequena, um casal que consegue poupar junto, que consegue guardar dinheiro junto, é muito legal. Isso é um passo muito importante na vida a dois, principalmente quando a gente está falando de finanças. Mas não só sobre dinheiro, né? Celebrem outras coisas também. Celebrem qualquer pequeno ato, né? Qualquer realização de sonho, qualquer coisa que vocês entendam que seja motivo aí para ser alegre, para ser feliz. Celebrem a vida a dois, celebrem em casal a conquista dos sonhos de vocês, a conquista dos sonhos individuais, para que isso também possa impulsionar o amor, possa cada vez trazer aí mais romantismo para a relação, para que vocês sejam cada vez mais felizes, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar aqui com vocês hoje. Lari, pessoal do Nossa Casa, espero que vocês tenham gostado dessas dicas aqui de finanças a dois. Então, fale de dinheiro com o seu parceiro, tá? Não esconda o jogo, abra o jogo com ele, comentem, façam uma organização financeira conjuntas. Isso vai ser um momento de acolhimento entre vocês dois, vai ser um momento de maior entrosamento entre o casal e eu tenho certeza que trará bons resultados depois, tá bom? Um beijo pra vocês! Obrigada, Cláudia! Delcir, a gente conhece toda a sua história como professora, como diretora, mas você teve alguma professora que te inspirou nisso? Assim, tive várias professoras muito boas, mas hoje, assim, entre elas, né, tem uma professora assim que eu sempre olhava para ela, nossa, eu falei assim, assim que eu quero ser. A professora Ernestina, que hoje já não está mais, não mora mais em Medianeira, mas continua, a gente se comunica ainda, temos o nosso grupo, então assim, da forma com que ela falava, ela colocava, tinha alguma coisa que você se, né, e acaba se inspirando. Então assim, nessa professora foi que eu acabei me inspirando assim, batalhando conforme eu via que ela fazia também. Eu não esqueço nunca da professora Odila, nossa professora de português, que nós lemos os livros e tal. Eu acho assim que nos marcou bastante, não só a minha vida, mas que de muitos jovens, muitas não tão jovens, né? A minha também. A professora, exatamente. E também tem uma pessoa que me marcou muito, a Terezinha Selink. Ela me dava aula de física no Mondrone e ela me desafiou bastante, né, Terezinha? Tu lembra? Eu tenho recordação da minha professora de português. A gente vivia indo na casa dela, ela recebia todos os alunos como se fossem todos filhos dela e a gente... Daqui? Não, ela era de Laranjeiras do Sul. Olha. E a gente fazia aquilo como se fosse uma família também. Saía da escola e passava a tarde na casa dela. Era muito bacana. Que boa essas recordações, né, Nossa, isso é maravilhoso, né? A gente ter... saber, lembrar como era lá na sala. Tem tantos fatos assim interessantes, né, que aconteceram, assim, que a gente que marcaram a vida da gente dentro da escola. Nossos professores, né, até tem uma professora de geografia, claro, foi minha aluna e ela se formou em geografia, mas ela disse assim, que a inspiração dela era me ver na frente da sala de aula, e ela me contou isso. Hoje ela não mora mais aqui. Eu falei, nossa, daí outra assim que fala, eu cheguei na sala da senhora para desistir de fazer o magistério. E a senhora não me deixou. Eu não me recordo disso, mas ela um dia deu esse depoimento. Eu falei, olha, que maravilhoso, né? Então então eu fico feliz no fato de poder estar ajudando, né? Sempre com esse lado, né? E sempre participando.
porque como eu sempre gostei ativamente, não é agora que a gente se envolveu, mas ativamente na sociedade, eu sempre tive envolvimento. No mesmo Rotary, né? No que nós Rotary, somos... né? Sou rotariana, passei pela presidência, fui secretária da CIMI também um período, participei dos fóruns. Eu lembro-me que eu era presidente do Fórum da Educação. Na época fazia era os fóruns que tinham pela CIMI, fórum de vários setores, né? E ali a gente projetou o município como o município da educação. A gente criou uma logomarca ali, né? Foi quando surgiu a FACIMED, né? A gente participou junto, né? Nessa formação, nesse início ali também, né? Então, foram várias situações que a gente teve esse envolvimento junto. Por exemplo, o Recanto Parque Iguaçu, hoje está aí, gente, que maravilha, né? Estava na formação, né? Desde o início da formação do Recanto Parque Iguaçu, junto com o padre Cláudio, quando houve uma campanha, né, sobre drogas, e a gente foi junto. Eu, o padre Sérgio Irmandila, ficamos 8 anos na diretoria, né? Eu como secretária ali, a gente sempre se doou, assim, com muita satisfação, com muita alegria, né? Às vezes, mas por que você está ajudando tanto? Eu quero ser grata àquilo que eu recebi também, né? Porque a gente recebe tantas graças, assim, e tantos dons que hoje, assim, eu só tenho que me cuidar porque eu sou professora de catequese. Eu sou catequista, eu fui falar professora. E eu, né, tenho que me cuidar, senão eu falo, professora, não, eu dou aula de catequese, eu tenho um encontro de catequese por semana com as crianças ali na matriz. Mas eu tenho que cuidar, porque senão eu acabo me chamando de professora, né? E eles catequizando, e eu sou a catequista. Mas esse resultado é muito gratificante, né, Delcília? Com certeza, Roberta. Nos enche de... E essa gratidão, né, dessas pessoas contigo, te faz muito bem, né, Delcília? Com certeza. É muito bom a gente ouvir e ver e participar, por isso que... Aquelas sementinhas que tu plantou, floresceram. Lá atrás, né? Ver o resultado, né? Ver os alunos. Nossa, mas que bom, olha onde que estão, né? E vem contar os pais. Os fatos é que, às vezes, o pai a mãe vem contar com a alegria do filho. E a gente já não lembra mais deles, né? Porque eles cresceram muito. Né? Aí o que eu preciso? Tá fazendo várias perguntas, porque eu tenho facilidade de identificar sobrenomes das pessoas. Falou sobrenome, eu tenho essa facilidade daí, né? Então vai até que eu consigo lembrar quem é, né? Para não chatear às vezes, né? Mas é muito, muito gratificante eles ir trazer para a gente também. E a gente ajudou muito aluno carente, muito aluno... Porque a escola pública foi o que depois me levou mais para a área social. Foi porque a gente trabalha com esse público, né? E esse público que precisa da atenção da gente, né? Desse encaminhamento todo. Então, eu tinha esse carinho muito grande por isso. E você acredita, Delcir, que por essa vontade de querer fazer mais, que você entrou na política? Você acredita que, através da política, você consegue entregar mais para as pessoas? Exatamente. Eu acho sim que depois que eu acabei entrando, aquilo, né? O bichinho picou, né? 4 anos, e depois acabei indo para a área da assistência. Então, assim, foi no sentido de poder ajudar. E realmente, nesse período que a gente ficou como vice-prefeita, a gente teve, assim, algumas atuações dentro do município bem importantes, como auxiliamos muito nas casas populares, a gente trabalha... Toda a área mais social ficou sempre a minha responsabilidade, né? Então, será, Larissa, que a Delcir, ela assumiu o Poder Executivo também aqui em Medianeira várias vezes, né? E esse bichinho ali não ficou ali de você se candidatar a prefeita também? Ai, Roberta, que pergunta difícil, né? Então, tudo leva a gente, assim, não quero dizer que hoje a gente vai estar encerrando, né? Mas, e nunca a gente pode dizer, eu nunca vou estar ali naquela cadeira, né? Porque a gente nunca sabe, né? Mas estamos, assim, numa outra experiência agora, né? E assim, é difícil, mas estamos sempre buscando. Eu acho que eu não vou ocupar uma cadeira hoje que estou ocupando de vereadora
por estar ocupando. Eu tenho que estar lendo, tenho que ir buscando a função realmente, o que eu posso fazer melhor, trazer as demandas para o município, trazer as demandas da população até o prefeito. Então, essa é a nossa função. Às vezes, se confunde muito com o papel do vereador, mas o vereador, ele não tem o recurso, ele não tem aquela verba dele para fazer isso. Ele busca a verba com seus deputados, né? Para canalizar no município. Para canalizar para o município. Então, hoje, nesse primeiro semestre, a gente já tem feito muitos requerimentos, muitas indicações. Temos alguns sinais já de deputados também, né, de recursos. Agora, né? É a hora de plantar, né? Exatamente. Começou, né? Para depois ir vindo esses recursos, né? Sendo destinados para a medianeira, né? Isso, porque assim, o município, a gente como esteve dentro, viu toda... Ele nunca... É difícil ele conseguir uma sobra de recurso para poder investir no município. Porque quando ele faz X% do recurso, 25% é para a educação, 15% é para a saúde, o município, né, sempre gastou mais do que 30%, então essa margem ali, ele poderia estar aplicando, mas não consegue, né? Porque ele gasta. E para as outras demandas do município, por exemplo, na área social, a gente tinha muito recurso que a gente era para o lar dos idosos. Verdade. Né? Depois nós temos recursos canalizados também de outros projetos que vão a Casa Lar também, né? Que nós criamos, a Casa Lar já estava. Nós criamos a Casa para Acolhimento, Casa de Passagem, isso foi na nossa gestão de secretária. Então, a Casa de Passagem, hoje os que estão na rua realmente é porque gostam de ficar, mas a gente fez esse trabalho de busca, salvamos muitas pessoas que foram resultados positivos, né? Foi feito um belo trabalho sobre as crianças, né? Medianeira, você não vê crianças na rua. Exatamente. Como é bonito, e a gente acaba acostumando que nem percebe. Quando tu sai em outros municípios, que tu vê as crianças, que tu vê, nossa, em Medianeira não tem. Isso é um trabalho que foi feito ao longo dos anos, né? Hoje nós tínhamos o SEACA, às vezes, onde está o SEACA? O SEACA não terminou. Não terminou. O SEACA está lá nós terceirizamos esse serviço, a gente atendia menos criança. Hoje, na época que eu estava como gestora, e hoje continua também, nós compramos o serviço do Semear, 160 crianças, com direito a transporte. Onde estão as crianças, né, que não estão na rua? Estão lá, no contraturno, essas crianças que sofrem a violência, que são crianças que têm negligência familiar, tudo, eles estão lá, não estão na rua. Não estão na As famílias, o que nós vemos na rua quando vem índios na cidade, né, que às vezes estão no semáforo, né? Se não, fora disso, nós não temos crianças na rua. Porque as nossas crianças... Então, essa sempre era uma preocupação do nosso prefeito, Ricardo, que não tivesse essa... E foi, né, o Conselho Tutelar muito atuante, né? Então, essa preocupação a gente tinha, que Medianeira, realmente, nós não temos criança na rua. Elas estão no contraturno, e por isso que uma das bandeiras minha, Roberta, de campanha, a educação é número 1. Exato. Então, a gente até já fez um requerimento na Câmara. Foi muito bem votada, né, Delcir? Foi assim... Você tirou a segunda mais votada, né? Não, eu fui a quarta mais votada. A quarta mais votada. Mas, assim, chegou um momento que eu fiquei muito preocupada. Disse, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer comigo, porque na campanha, foi mais pelo conhecimento que as pessoas tinham, porque eu não tinha investimento. E também foi o trabalho de gastar o calçado, né, fez um trabalho realmente de porta em porta, né, Delcir? Exatamente. E o conhecimento que as pessoas, porque você tem que se preparar, você tem que mostrar, a sociedade tem que te conhecer antes. E no caso, Larissa, será que Delcir, a diferença do executivo para o legislativo é muito grande, Delcir? A forma de trabalho, né? Exato. Como é o teu trabalho hoje? Assim, no executivo, assim, e também como na secretaria, depois como secretária de assistência, a gente tem um pouquinho mais de... Você tem um pouco mais de autonomia, né? Autonomia para fazer as coisas. Sim. E ali a gente fica mais dependente. Mas o que se pode fazer? Você busca, a gente tem um grupo bom de trabalho também, a gente busca
estudar as leis e o que a gente pode trazer para o nosso município, então nesse sentido. Obrigada por participar conosco e obrigada, Roberta, obrigada, mais uma Larissa, vez. Delci. Que agradeço.